Olá, muito boa noite para você. Agora são 9 horas e 3 minutinhos. A intolerância religiosa tem deixado um rastro incompreensível de violência no país. Agressões sem fundamento impressionam e levam a discussões por toda parte, em casa, na escola ou até no trabalho. Em poucos dias, fanáticos acertaram uma pedra na cabeça de uma menina de apenas 11 anos que voltava com parentes de um culto de candomblé. Danificaram também o túmulo do médium Chico Xavier e apedrejaram um templo carioca de Umbanda. Só para falar dos acontecimentos recentes. Os episódios ocorreram na mesma semana em que a Câmara dos Deputados começou a discutir um projeto que transforma o ultraje a cultos religiosos em crime hediondo. Caso a nova proposta seja aprovada, a pena pode chegar a 8 anos de prisão. Esses acontecimentos mostram que há uma ofensiva de intolerância e os principais alvos têm sido, nesse sentido, praticantes de cultos de matriz africana aqui no Brasil. Para a direção da Federação das Religiões Afro-Brasileiras, a liberdade religiosa, direito fundamental previsto na Constituição, não tem sido respeitada e, por isso, o novo projeto pode sim contribuir para melhorar a questão da intolerância. Por outro lado, o levantamento da ONG Portas Abertas indica que na esfera mundial o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Nesse sentido, o que a sociedade ainda precisa fazer para que esses casos não se repitam? Por que respeitar a opção religiosa do outro continua sendo um tabu em muitas cidades do país e até no mundo? Seguindo essa linha, o programa de hoje traz um debate entre estudiosos de diferentes religiões. O pastor César Cavalcante, reitor da Faculdade Teológica Bethesda de Campinas, e o babalaô Ivani dos Santos, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, estão conosco aqui no estúdio. Você de casa é sempre nosso convidado a participar pela internet. Acesse aí o site do Futura, o Twitter, o Facebook, procure pelos nossos contatos e deixe o seu comentário, a sua crítica, a sua pergunta, que eu trago aqui para os nossos convidados debaterem ao vivo. Ivani, César, boa noite, obrigado pela presença. Tudo bem? Boa noite, é um prazer. Vamos rodar então uma reportagem que a gente traz alguns números iniciais para contextualizar o que é o tema do debate de hoje. Vamos lá. A cada 3 dias, em média, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, através do Disque 100. O canal de denúncias para violações dos direitos humanos recebeu 504 queixas desse tipo entre 2011 e 2014. Todas foram repassadas à polícia e ao Ministério Público. O governo federal reconhece que a intolerância religiosa, na prática, tende a ser maior do que essa registrada. Fiéis de religiões de matriz africana, candomblé e umbanda são os alvos mais comuns de intolerância que o serviço recebe. Mas outros tipos de fé também entram na lista de denúncias, só que em menor escala, como evangélicos, espíritas, católicos, judeus e islâmicos. No último mês, o assunto voltou a ser debatido no país por conta de novos casos de violência. Entre eles está o de uma menina atingida por uma pedra na cabeça, arremessada por fanáticos, quando saía de um centro de candomblé na zona norte do Rio de Janeiro, acompanhada da família. Outro caso, que ainda é investigado pela polícia, é a morte brutal de um médium de um dos mais conhecidos centros kardecistas da capital. Ainda no Rio, um templo de Umbanda foi apedrejado por um grupo de homens que, segundo testemunhas, seguravam bíblias. No ataque, uma santa e imagens de Buda foram destruídos. Em Minas Gerais, o túmulo do médium Chico Xavier também foi depredado por desordeiros. De acordo com o Código Penal, atitudes ofensivas a crenças e práticas religiosas podem render pena de 1 a 3 anos de prisão, que pode ser agravada se o alvo for uma criança ou um adolescente. Muito bem, eu vou começar esse debate com a mesma pergunta para o Ivanir e para o pastor César. Como é que você, Ivanir, interpreta esse momento pelo qual o Brasil está passando no que diz respeito à intolerância religiosa? Muito boa noite. Muito delicado. Eu costumo dizer que esse crescimento, ele não é uma ameaça só ao Umbanda e ao Candomblé, ele é uma ameaça à sociedade brasileira. Porque ele não só se age concretamente na religião, mas também na cultura popular. Nós temos observado que também os católicos têm tido as suas santas, os seus também quebrados. Claro que em menor escala tem outros grupos religiosos que sofrem. Os muçulmanos sofrem a ação, os wiccanos, os Hare Krishna, todo aquele que tem uma identidade diferente. E mesmo entre esse próprio o grupo cristão, o evangélico, há também conflito entre esses outros grupos, vários conflitos.
Então, o que nós temos chamado a atenção não é um caso isolado, como se tentou se dizer que o caso da menina era um caso isolado, não é verdade. Nós estamos preparando um dossiê que vai ser lançado no dia 18 de agosto, numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde nós queremos fazer uma denúncia, inclusive internacional, de fatos como esse. Ou seja, a intolerância ela é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, né? E não só a liberdade, mas a democracia, que para nós é um bem muito caro para todos nós brasileiros. Pastor César, muito boa noite. Como você interpreta esse momento pelo qual o Brasil está passando no que diz respeito à intolerância religiosa e a casos como foram registrados na reportagem? Boa noite. Sou cristão. Como cristão, entenda-se seguidor de Cristo, e Jesus Cristo foi a pessoa que pregou a paz, né? E, inclusive, a tolerância quanto a outras religiões. Eu acredito que algumas coisas dessa matéria que foi ao ar precisam ser apurado, né? Por exemplo, o fato que aconteceu em Uberaba, do túmulo do Chico Xavier, aliás, acho que hoje é o aniversário de morte do Chico Xavier, parece. Não tem câmera, ninguém viu e tal, é tratado como intolerância religiosa. Isso é possível que seja intolerância religiosa, mas isso precisa ser investigado. A gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar uma situação. Pode ser um ato de vandalismo, por exemplo, em São Paulo, túmulos são violados e não ganhou esse destaque. Se for uma intolerância religiosa, eu acredito que as pessoas devam ser encontradas, punidas no vigor da lei. Essa menina, essa adolescente que recebeu a pedrada, ainda não foram capturadas as pessoas, mas pelo que disseram, eram pessoas carregando Bíblia, dando a ideia que são evangélicos. Se são evangélicos, eles estão contra o que o próprio Jesus Cristo disse, portanto, devem ser tratados no rigor da lei. Como vocês interpretam o que está sendo discutido no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? O nosso presidente da Câmara, Eduardo Cunha, defende incluir na legislação punições a quem pratica atos de intolerância. Ivanir. Bom, primeiro a gente tem que saber que tipo de projeto é esse que está sendo discutido, porque tem um que se discute, que é o Estatuto Geral das Religiões, que nós não concordamos com o Estatuto. Agora, se for um projeto de apenas você ajudar a tipificar na lei, né, esses crimes, tem que observar que a própria Lei CAO já previne isso no seu artigo 20. O que nós temos pedido que seja feito é o Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que ele não só tem a sua parte punitiva, mas também a sua parte educativa, né, que é muito importante para todos nós. Você veja, uma das questões mais sérias é o desrespeito à aplicação da Lei 10.639, uma lei que fala das culturas africanas, da cultura indígena, da cultura do afro-brasileiro, do negro brasileiro e dos indígenas. Só para contextualizar, a lei que obriga a contextualização dessas temáticas no ensino médio brasileiro. Que tem como resistência justamente grupos evangélicos. E eu quero chamar a atenção de um aspecto que nós não queremos generalizar os evangélicos. Esse é um aspecto que a gente tem que observar. Eu acredito que a grande maioria dos evangélicos não tem essa atitude, nem concorda. A base mais humilde, mais simples, a média do evangelho, não concorda com essa atitude. O que existe são lideranças, né, lideranças evangélicas, que têm feito seu discurso de ódio, né, de preconceito, de racismo, e têm colocado na cabeça de algumas pessoas que chegam a atitude como essa. Exemplo, não basta só achar os meninos, quem fez não é meninos, né, são adultos, e dizer que eles são criminosos. Tem que saber, se chegarmos a eles, que igreja eles pertencem, quem é o seu pastor, para saber que tipo de doutrina eles recebem. Porque, como dizia Nelson Mandela, ninguém nasce odiando. Alguém coloca esse tipo de conjunto de valores preconceituoso na cabeça dessas pessoas. Então, não basta só colocar no indivíduo. Eu acho que tem uma coisa que vai além do indivíduo, do gesto do indivíduo. Né? César. Nós somos formadores de opinião, e isso que você está falando é muito sério. Claro, você está dizendo o seguinte: a maioria dos evangélicos simples, eles não são a favor da intolerância, mas a mentoria que está por trás. Então, eu queria que você apresentasse agora nomes. Volto. Basta você ver no Facebook, você vai ver um pastor de Belo Horizonte que diz isso claramente, que ele arrebanhou adolescentes, está no Facebook, pastor, basta só observar lá, e foi quebrar as estátuas Então, vamos lá. de preto velho. Tá lá, vai no Facebook que você vai achar. Você vai ver o Feliciano, num outro imagem que tem,
onde tem um outro pastor que recebe lá o Espírito Santo, alguma coisa e tal, e diz que tem que enterrar os macumbeiros. Está no Facebook, né? Está no YouTube. Se o senhor ligar o YouTube, ver no YouTube, você vai ver que tem várias práticas de incitação. E se o senhor ver programas evangélicos, alguns programas evangélicos, não são todos, você vai ver isso muito claramente. Nós entramos na justiça, inclusive, para retirar uma série de vídeos que falam sobre isso. Podemos até fazer chegar na sua mão esses vídeos. Quando acontece um ato de intolerância, seja ele de liderança ou não, ele tem de ser tratado no rigor da lei. Se o senhor se sentiu ofendido, eu não vi esses vídeos, eu não acompanhei. Se o senhor se sentiu ofendido por alguma coisa que está na internet, no YouTube, no Facebook, eu não sei, a lei está aí para punir exatamente essas pessoas. O artigo 5º da Constituição desde 1988, já está disponível e pode ser acionada juridicamente. Mas, pastor, até que ponto, no ponto de vista do senhor, pastores ou lideranças que possam incitar esses atos devem ou não ser responsabilizados? Bom, se eles incitam, obviamente eles têm que ser responsabilizados. Agora, porque como a gente tem que tomar cuidado. Falando um vídeo no YouTube pode ser uma prova contundente. Exatamente. Inclusive, eu te aconselho. Nós já entramos no Ministério Público, pastor. Exatamente. Nós já entramos. O que eu acho é o seguinte: não dá para, na verdade, livrar algumas má lideranças, não estou dizendo todas. Sim. Por isso que eu digo que a maioria não é assim. Sim. Não é, mas tem má liderança que tem incentivado isso. E há provas, está lá. No caso, inclusive, nós já estamos aqui no Rio de Janeiro, no Ministério Público, alguns foram retirados. Agora mesmo, a liderança disse que pastor não faz esse tipo de citação. Várias pessoas colocaram no YouTube agora, nesse exato momento, vai lá, está lá. Né? Várias pregações de citação do ódio, do preconceito, do racismo, né? E contra as religiões de matriz africana. Então lá. O que nós não vamos, na verdade, eu acho que nós temos uma responsabilidade de não generalizar. Agora, eu acho que os bons evangélicos, como o senhor, as lideranças sérias como o senhor, tenho dito isso o tempo todo, né? Tem que vir a público e dizer o que o senhor está dizendo. Se é crime, tem que ser punido. Isso não é prática nossa, isso não é recomendável, isso não é um gesto cristão. Então, vamos lá. Eu não represento a igreja evangélica brasileira. Eu sou uma liderança evangélica no Brasil. E sou um pensador, sou reitor de uma faculdade, tenho lá alunos e tudo isso. Eu entendo que quando existe um ato de intolerância, tem de ser averiguado. Agora, eu sou pastor de algumas igrejas, eu sou pastor também. Não significa que alguém da igreja onde eu pastoreio, se ele cometer um ato de intolerância contra um candomblessista, por exemplo, ou um bandista que seja, ou Hare Krishna, enfim, qualquer tipo de matriz de religião, não significa que eu sou um mentor intelectual daquela agressão. Isso precisa ser averiguado com cautela. É uma questão de tom que é muito sensível na porque na isso letra da também lei. é generalizado. Já vem. Por isso que nós estamos dizendo o seguinte: na medida que você identifica, você vai tentar saber se é ou não. Eu não estou dizendo que faça isso, já bem. Estou dizendo muito claramente para o senhor o seguinte, né? Na medida que você identifica da onde são, como é que eles aprenderam isso? Certo? Que uma coisa é caráter do ser humano, né? Nós sabemos, certo? Agora, uma coisa é você fazer uma incitação demonizando um certo grupo, perseguindo aquele grupo, só ouvindo isso, né? Muitos anos, e vem até um gesto como esse. Então, alguém tem que ser responsável além do gesto dele. Não estou dizendo que isso é automático, estou dizendo que precisa ser investigado para saber. Vamos lá, deixa eu só trazer mais comentários das redes sociais, pastor Ivanir. Vamos lá, gente, vou só trazer alguns comentários das redes sociais para trazer o público também um pouco para esse debate. Estamos aqui com o Rafael Borges, vou trazer o comentário dele. Olha, os evangélicos seguem os ensinamentos de Jesus, por isso se denominam cristãos. Então, baseado em que ensinamento de Jesus, que só falou de amor, alguns indivíduos de corrente evangélica se fundamentam para cometer atos de agressão e violência contra pessoas de fés diferentes. Esse é o comentário do Rafael Borges. Vanessa Costa, sou católica e tive uma criação de dureza em relação às religiões de matriz africana, olhares deturpados e de preconceito, mas felizmente enfrentei e nunca fiz disso um ato de irresponsabilidade. O que não devemos tolerar, temos que respeitar. Como é que vocês interpretam esse tipo de comentário? Obrigado, Vanessa. Obrigado, Rafael, pela participação pelo Facebook. Eu acredito, do jeito que o Rafael colocou, Jesus Cristo. Então, vamos trabalhar com o fundador do cristianismo. O cristianismo, com 2 bilhões de seguidores no mundo, de longe, historicamente falando, a religião mais perseguida da história. Aliás, até o dia de hoje. Aliás, o ano passado, nós tivemos mais de 100 mil cristãos assassinados por sua fé.
Então, eu sei... Essa é uma informação de onde, pastor? Do G1, por exemplo. Certo. Você pode verificar historicamente o que o Estado Islâmico agora, por exemplo, do ano passado para cá, tem feito com cristãos. O que o islamismo historicamente fez com cristãos, o que o romanismo fez com cristãos, o que o próprio catolicismo fez com protestantes, enfim. Então, eu sei o que é ser perseguido, porque eu faço parte da religião mais perseguida da história do mundo. Jesus Cristo nunca incitou a violência, mas ele diz, por exemplo, ofereça a outra face. No Brasil... Quando um cristão dá um empurrão no outro, está com a pedra na cabeça da menina, ele simplesmente está agindo como um ímpio e não como um cristão. Deve ser tratado como tal. No Brasil, no contexto de hoje, você se sente perseguido? Eu acho que como o Brasil tem maioria cristã, não vejo uma perseguição. Eu vejo que existem algumas questões pontuais que passam o número, inclusive, do candomblecismo, o que é natural porque nós somos maiores. Atualmente, segundo dados do Censo 2010, 42 milhões de brasileiros evangélicos e cerca de 600 mil umbandistas e candomblecistas. Exatamente. Censo de 2010. Então, não dá para brincar com o número, porque de 42 milhões para alguns mil... Obviamente, não quantitativamente, dá. vai Exatamente. ser sempre mais... Mas ainda no Brasil, você tem, por exemplo, na Bahia agora, no começo do ano, um pastor foi morto no púlpito. Você tem, por exemplo, igrejas que também foram apedrejadas, queimadas. Eu estou falando do contexto brasileiro. Tem um brasileiro chamado Alexandre, ele foi ex-paquito da Xuxa, que trabalha no Níger, e a sua igreja foi queimada, tal. E a grande mídia não noticiou nada disso. Saiu nos sites, né? Então tem lá, a grande mídia tem também o seu site, lá sai a notícia, mas na grande mídia não sai. Então eu acho que, assim como teve proporção o caso da Kailane, né? Da menina que tomou essa pedrada, como intolerância, outros casos de intolerância também contra cristãos poderiam ser levados à tona. Vamos trazer agora mais, antes de passar a palavra, Ivani, trazer agora mais uma convidada para este debate. Eu vou conversar agora ao vivo pela internet com a Ivone Mag, ela que é antropóloga, fala conosco diretamente do Rio de Janeiro pela internet. Ivone, muito obrigado pela participação no debate de hoje, tudo bem? Boa noite a todos. Estou aqui ouvindo com muita atenção tudo que vocês estão dizendo. E esses casos realmente são importantes de serem discutidos. Pois é, nesse sentido, Ivone, como antropóloga, como é que você tem encarado o que tem acontecido no Brasil nos tempos contemporâneos? Bom, eu tenho lido e já escrevi algumas coisas sobre a intolerância religiosa. Um dos meus últimos posts foi sobre o caso dessa menina, né, que foi violentamente atacada, saindo de uma festa religiosa com a roupa branca, né? É muito triste, é muito violento e a gente realmente tem que combater esse tipo de atitude que, a meu ver, ainda não é digamos assim, um movimento institucionalizado, mas quem sabe não se transforma. Então, a gente tem que realmente cortar o mal pela raiz e só lembrar que o Brasil é um país que, desde o Império, desde a Constituição de 1822, é um país que proclama a liberdade religiosa. Isso foi muito importante na Constituição da nossa nação. Mesmo que as religiões, muitas tenham sido perseguidas pelo Estado, e até por grupos, o fato de você ter um arcabouço legal de proteção às religiões de diversas origens é muito, muito importante, tem que ser enfatizado. Pois é, Ivone, mas nesse sentido, como a senhora mesmo falou, que o Brasil é um Estado que proclama a diversidade religiosa, como é que a senhora interpreta um caso como, por exemplo... Diversidade. Sim, como é que a senhora interpreta um caso, por exemplo, como o de 2014, em que o Ministério Público tentou retirar da internet vídeos considerados ofensivos à Umbanda e o Candomblé, porém, um juiz à época argumentou que, por dois motivos, tanto Umbanda quanto o Candomblé não eram considerados religião, porque não tinham um documento e porque não tinham um Deus único. Aí nós temos um contrassenso entre poder e Estado, né? Exato. Não, é um indivíduo, um juiz que errou, inclusive, porque logo depois a instância superior considerou aquela sentença nula. E ele voltou atrás. Verdade, como? E ele voltou atrás. Justamente a instância superior diferiu o argumento dele.
Exatamente, mas isso faz parte da democracia. Você tem uma justiça que é falha, feita de homens, mulheres e pessoas que erram, mas e que há preconceito. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. O preconceito contra as religiões é um fenômeno que tem que ser compreendido, entendido, debatido e combatido. E a violência é um segundo passo, né? A discriminação, a violência física, você destruir um terreiro, entrar numa casa de culto, qualquer que seja a sua, mesmo numa igreja, ou então você matar em nome de Alá ou de Maomé, é um absurdo, um contrassenso, se você for ler, como disse o pastor, né, os ensinamentos bíblicos de um lado e de todas as religiões. Não há religião que pregue a violência, a morte e o ódio. Eu vou pedir para a Ivone continuar na linha conosco, eu vou trazer essas suas reflexões aqui para o estúdio, Ivone, já eu volto a conversar com você, tá? Só para trazer a palavra também para o pastor César e para o Ivanir, tá bom? Permaneça na linha que já a gente faz contato novamente. Ivanir, pastor, a gente estava conversando aqui agora há pouco antes do programa sobre esse episódio de 2014. Queria as reflexões de vocês sobre esse fato da história recente brasileira, com um posicionamento claro ali de juízes e de tribunais. Os dois pegaram fôlego, por favor. Exatamente. Eu acho que tem que observar o seguinte, não é caso isolado como a gente está tentando fazer crer. A professora Ivone mesmo, ela estudou esse tema e sabe que nós fomos perseguidos historicamente, ou na época da colônia, né, pela Igreja Católica e depois pela República, pela própria polícia. Você vai em qualquer museu da polícia do país, você vai ver objetos religiosos nos museus da polícia. Foi objeto da apreensão. Então, a perseguição sistemática, ela sempre houve. Né? No Brasil, corações de religiões de matriz africana. Embora a lei tenha um arcabouço, tem tudo isso, a Constituição, né? Mas na prática, não é isto que acontece. Certo? Veja bem, essa é uma questão. Nos últimos 30 anos, o crescimento do fenômeno neopentecostal mudou de mão essa perseguição. Né? Ela é muito clara para nós. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o fato de serem perseguidos, né, deveria gerar uma consciência de não perseguição. Um fato de cristão, você está dizendo, né? Sim. Vamos perseguir e tal. E não é verdade, isso não acontece com um segmento. Então vamos lá. Já bem, um segmento, mais que ele seja minoritário, porque todo mundo que não é uma coisa muito institucional, para uma igreja até é. Tem uma igreja que ela sistematicamente usa a imagem, né, dos candomblecistas e tal para poder fazer perseguição. Todo mundo vê isso aí nitidamente. Tanto que nós ganhamos o direito de resposta em São Paulo. Né, com relação a isso. Temos direito de resposta com relação a isso. Quando você diz que vocês historicamente são perseguidos no Brasil, é verdade, eu reconheço isso. A polícia, por exemplo, fechava terreiro de Umbanda e de Candomblé na história. Década de 50, década de 60, é verdade. No museu, é verdade. Mas o cristão não tem nada a ver com essa história. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão passa a ideia de que o cristianismo está perseguindo vocês historicamente desde quando vocês existem. Pastor, não estou falando Deixa eu só concluir. Estou falando que maus cristãos... Mas o assunto aqui é perseguição religiosa e aí você está falando sobre mentoria. Nós não estamos dizendo que os cristãos generalizar sempre é burrice. Então, nós estamos dizendo que maus cristãos e más lideranças cristãs que se dizem que são cristãs têm tido essa atitude. Todos os fatos que têm acontecido têm demonstrado isso. Deixa eu concluir. Posso concluir? Só um minutinho. A senhora da Bahia, de 90 anos, que morre em Camaçari, há 15 dias atrás. Vamos concluir? Deixa eu concluir. Você disse que generalizar é burrice, mas você tem generalizado aqui, então eu não sei. Não tenho não. Eu concordo que é burrice, então não é bom generalizar. Olha só, vamos lá. Olha só, o senhor é um bom pregador, correto? Veja bem o seguinte, a retórica evangélica, ela é impressionante. Mas não distorço o que eu estou falando. O que eu estou dizendo desde o início eu digo, não podemos, até porque eu tenho na minha casa pessoas cristãs, estou dizendo o seguinte, não podemos generalizar que a maioria não é assim. Então, eu tenho dito isso o tempo todo. Então vamos lá. Há uma minoria que é visível, que tem essa prática. A perseguição candomblecista, reconhecida por você, historicamente não é do evangélico, mas da polícia e tal, por não reconhecê-los como religião. E eu, como cristão, não tenho culpa disso. Eu não tenho nada a ver com isso, que o Estado brasileiro de direito não te reconhece como religião. Eu não tenho culpa disso.
E eu sei que vocês foram perseguidos. Hoje até reconhece, a Constituição Eu sei reconhece. que vocês foram perseguidos historicamente por conta disso. O que eu estou chamando de pontual é a história, como por exemplo, dessa menina que levou essa pedrada. Não é pontual. Então, para não ser Uma pontual... senhora de 90 anos, que uma igreja se instala em frente ao lugar sagrado dela, a persegue, não satisfeito, faz uma vigília na sua porta, a demoniza, ela infarta e morre, isso não é pontual. Esses Aconteceu uma coisa que episódios, passaria 15 pastor dias Evanir, atrás. esses episódios, na opinião de vocês, têm uma relação Aconteceu. direta com o racismo? Sim, claro que tem. Pastor, Você fala Claro esses que tem. episódios têm uma relação direta com a história do racismo no Brasil? racismo de derme? Você fala de cor da pele? De compreender e de identidades culturais, pastor. Não, então vamos lá. Isso nós estamos falando. O que eu tô defendendo, Ivanir, é que quando acontece um ato de intolerância por cristão, por qualquer pessoa de qualquer fé, essa pessoa tem que ser tratada no rigor da lei. Isso eu concordo. Você está entendendo? É isso que eu defendo, porque o cristão, ele historicamente não é perseguidor. O cristão historicamente é perseguido. Se tem algum líder, e se você tem esse documento, se tem algum líder que está incitando, dizendo na igreja, olha, é o seguinte, tem um terreiro lá e nós vamos lá e nós vamos pôr para baixo, vamos pôr para... Esse cara tem que ser preso, meu filho. Esse cara tem que ser preso porque ele não aprendeu com Jesus, ele não leu isso na Bíblia, ele não é um cristão. Deixa eu pegar a opinião da Ivone, então, já para a gente poder encerrar esse bloco. Ivane, sua consideração a respeito da relação desse contexto do debate aos crimes de racismo no país, por favor. Bom, então, eu queria só falar uma coisinha sobre essa perseguição, eu acho que o Ivanir tem razão, o que eu gostaria de frisar é que a história dos cultos chamados afro-brasileiros ou religiões de matriz africana é uma história de perseguição, mas é uma perseguição do Estado, é uma perseguição escrita na lei. Embora fôssemos uma sociedade que proclamasse a liberdade religiosa, não a diversidade, a liberdade, o fazer, nós tínhamos um Código Penal e temos ainda que proíbe atos chamados de magia, até 1942 e até hoje o curandeirismo. Então, o Estado brasileiro se posicionou contra certas práticas. Do meu ponto de vista, e o que eu escrevi no livro, ele perseguiu na lógica da crença, porque as pessoas que foram mais perseguidas foram os acusados de feitiçaria. Bom, agora o que está acontecendo no Brasil, do meu ponto de vista, que é um ponto de vista talvez frágil diante desse debate, é que o racismo tem a ver muito mais com isso que o Ivanir falou, quer dizer, uma questão de identidade, não é? Mais do que porque negros estão por todas as religiões. Se você entrar na Catedral da Fé, no Rio de Janeiro, você vai ver que a maioria é o povo brasileiro. O povo brasileiro não é branco. Então, o IBGE é prova disso, né? O IBGE traz as informações, a técnica para a gente. Exatamente. E o fato de você ter essa... enfim, é isso, não é uma coisa como... Nós não estamos falando aqui da maioria, nós estamos falando de muitos casos que vêm ocorrendo e que significam um conflito que eu tento entender no momento. Qual o significado disso? Por que essa violência? Por que você tem um grupo minoritário que está em conflito com o outro? Isso é uma coisa importante da gente entender. Pois é, eu vou trazer essas suas reflexões para o segundo bloco, Ivone. A gente está tendo que fazer uma parada agora justamente para passar a bola para o próximo bloco, mas queria que você fizesse suas considerações finais antes de eu passar para o próximo bloco. Não, eu queria só agradecer muito a participação, dizer que há muito que ser debatido a respeito disso. Eu acho que falar de intolerância religiosa significa também criar um ambiente de debate, de conversa, em que o significado das coisas sejam entendidos. O que faz uma pessoa jogar uma pedra na cabeça de uma criança porque ela está vestida com roupa de santo? Vamos lá, com essa pergunta nós vamos iniciar o próximo bloco. Eu realmente tenho que passar o tempo, Ivone, para poder trazer mais perguntas do público e permitir também que outros convidados participem. Mas muito obrigado pela sua participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade.
para o pastor também. Um abraço para os meus colegas aí. Tá bom, Ivone. Muito boa noite. Até a próxima. Vamos fazer um rápido intervalo, gente? A gente volta para o debate com essa pergunta levantada aí pela Ivone e a gente traz para vocês. facebook.com/Canal Futura Oficial, twitter.com, nosso perfil é o @Canal Futura. Mande sua pergunta, seu pitaco, seu comentário, que a gente traz aí para os nossos convidados debaterem daqui a 2 minutinhos. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite falando sobre intolerância religiosa. Conosco aqui no estúdio o pastor César Cavalcante, ele que é reitor da Faculdade Teológica Bethesda de Campinas, em São Paulo, e o Babalaô Ivanir dos Santos, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Você de casa pode mandar seu comentário, sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter, acesse aí as redes sociais e envie comentários para os nossos debatedores. A nossa equipe foi às ruas ouvir um pouquinho da população do Rio de Janeiro, considerações a respeito desse momento pelo qual está passando o Brasil com toda a questão envolvendo os atos de intolerância religiosa. Vamos ver. A intolerância religiosa vem mostrando sua face com ataques a terreiros, templos, cemitérios e até a crianças. Por isso a gente veio no centro do Rio para saber o que as pessoas acham dessa violência. O que a senhora acha da intolerância religiosa nos dias atuais? A intolerância religiosa é uma questão de fanatismo, uma questão de educação, de compreensão. Então eu acho que tem que haver uma reeducação nesse lado religioso, de conscientização, não só nas escolas, até mesmo as próprias igrejas. A senhora tem acompanhado os casos recentes de intolerância religiosa no país? Tenho sim, tenho acompanhado e acho um absurdo, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal, é a escolha de cada um, tem que ser respeitada. A senhora tem acompanhado os casos recentes de intolerância religiosa no país? Tenho sim. E qual é a sua opinião? A minha opinião é que eu acho que as pessoas têm que ter a mente um pouco mais aberta, né? A gente tem que respeitar as religiões das pessoas, qualquer ela que seja, falando de um Deus, cada um acredita em um Deus, eu acho que Deus é um só, e tem que se tomar uma providência, porque eu acho que a coisa tá ficando um pouco pior aí. Qual a tua opinião sobre esses acontecimentos que têm acontecido ultimamente de intolerância religiosa? Eu acho que o problema de intolerância, eu acho que pega muito no fundamentalismo religioso, sabe? Eu acho que todo mundo tem direito de ter as suas crenças, de vestir a indumentária que quiser, de rezar para o seu Deus, no fim das contas, mas eu acho que às vezes as pessoas levam isso um pouco a sério demais e acabam pecando pelo fundamentalismo, e isso gera violência, intolerância e casos assim casos diversos que a gente costuma ver, desde uma pedrada na cabeça até guerras no Oriente Médio, enfim. Então acho que isso é um problema não só cultural, mas eu acho que isso é um problema de educação também. Educação. Muito bem, ela estava terminando de falar ali, tivemos um pequeno problema no áudio do nosso entrevistado, mas trazer aqui um pouco da reflexão para o pastor, para o Ivanir. Pastor, o que leva uma pessoa a tacar uma pedra na cabeça de outra, cometer atos nesse sentido, para depois pegar a opinião do Ivanir também? Bom, eu não consigo entender, ainda mais se tratando de uma criança, né, uma adolescente, né, sendo agredida por causa da sua fé, se isso é verdade. Eu quero deixar bem claro aqui o meu posicionamento como cristão. O cristianismo nasceu de um ato de intolerância, porque Jesus Cristo foi assassinado pelos judeus. E a partir da morte e ressurreição de Jesus, nasce o cristianismo. Jesus Cristo nunca mandou, nunca deu a ideia, nunca deixou a entender que um cristão deva ofender uma pessoa, deva agredir uma pessoa. Então eu quero falar com você que é cristão, que está assistindo esse programa, se o seu pastor na sua igreja, padre, pastor, bispo, apóstolo, o que for, se ele tiver alguma incitação, então você sai de lá, não volta mais e procura uma igreja cristã de verdade. Uma igreja cristã de verdade, ela fala o que Cristo ensinou. E Cristo ensinou a evangelização, e o método que Jesus ensinou para uma evangelização eficaz é o convencimento através do Espírito Santo e não através da pedrada, do chute, do empurrão. Uma igreja cristã prega o amor. Ivanir, como é que você interpreta esse extrato da população do Rio de Janeiro sobre os casos recentes de intolerância? Bom, eu volto a dizer, tem certas coisas que estão
má postura de alguns ditos religiosos que acabam criando esse preconceito, né? Engraçado que, vamos supor, uma das frases usada para atacar a menina, que era do demônio, vai para o inferno, né? Demo era um oráculo grego. Na nossa cultura não existe demônio, não existe diabo. Nossa cultura era totalmente diferente disso do ponto de vista religioso. Não tem esse maniqueísmo. Mas tem a ver também com a identidade, né? Ou seja, se ela não tivesse de branco aquele grupo, não seria atacado dessa forma. Isso é um detalhe muito interessante. Eles estavam paramentados, né, com fios de conta, e não só tem acontecido isso, como esse fato, que é o mais grave que aconteceu. Acontece em hospitais. Pessoas nossas que vão de branco e paramentado e tal, que às vezes a médica se nega a atender, porque está paramentado por causa da religião da médica, num estado que é laico, que ela não tem o direito de fazer isso. Acontece nas escolas, existem vários incidentes escolares com relação a isso, de professoras, né? Nem de religião, não, professores de outras matérias, que quiseram tirar o fio de conta de um menino e xingou o menino de demônio, abertamente. Isso aconteceu aqui, como tem acontecido em outros lugares do Brasil. Então, há uma situação muito grave que nós, as pessoas sérias na sociedade brasileira, que temos responsabilidade, todos, devemos combater esse gesto, porque isso é muito ruim para a democracia brasileira. Duas perguntas que estão surgindo aqui pelo facebook.com. Primeira do Alberto: se vivemos num estado laico, por que tanto feriado de conteúdo religioso, Corpus Christi, Páscoa, até outros feriados também com relação a religiões de matriz africana? Pastor Ivanir, alguma consideração sobre as decisões do Estado? Eu acho que a laicidade do Estado, ela não inibe a maioria. Você pega, por exemplo, um fenômeno, eu tive recentemente em Amsterdã, na Holanda, e o islamismo está crescendo tanto lá na Holanda que os feriados muçulmanos, a escola cristã, por exemplo, holandesa, não tem aula. Então, isso é um fenômeno que eu não considero exatamente como religioso, mas é um fenômeno de maioria. O dia que o candomblé, se um dia o candomblé fosse maioria aqui no Brasil, os feriados do candomblé também seriam respeitados. Mas é uma questão de maioria, então, de quantidade ou não? Mas veja bem, então ele tem uma má informação, que ele diz que tem feriado de religiões afro, não existe um. Ele está confundindo o 20 de novembro, que tem a ver com o zumbi, que a gente quer transformar feriado nacional, não é? E feriado de religiões afro, não é? Ele está mal informado nesse aspecto. Né? Eu acho que tem uma má informação, como ele disse, né? Nós somos minoria, entendeu? Né? E minoria não impõe ao Estado Outra nada. Pergunta aqui, Paulo Augusto. Pastor, qual é a finalidade dos gladiadores do altar? Queria que você falasse mais a respeito disso. Projeto da Igreja Universal. Pois é, a Igreja Universal faz parte do fenômeno que o Ivanir colocou aqui agora, que é um fenômeno recente chamado neopentecostalismo. Em algumas outras igrejas históricas, eu vou pegar, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Universal nem é mais considerada igreja. Por exemplo, uma pessoa que sai da Igreja Universal e vem para o presbiterianismo do Brasil, ele tem que passar, por exemplo, pela cerimônia do batismo, que é o rito de início. Então, eu não apoio, e como ela está dentro do movimento neopentecostal, infelizmente, um pouco daquilo que o Ivanir falou agora há pouco, do YouTube e tal, faz parte dessa denominação. Mas você pode explicar um pouquinho para o público que não conhece esse grupo, no que consiste essa atividade? Eu não sei por essa terminologia, mas pelo que eu estou entendendo, é uma estrutura para perseguição. Então, eu não apoio nesse sentido. Ivanir, o que você tem a dizer a respeito? O perigo é justamente esse. Por mais que a igreja diz que não tem a intenção, mas uma vez que essa pessoa está na sociedade, né, ela pode ter no ímpeto dela ações que alguém tem que ser responsável. É o que eu estou dizendo, isso que alguém tem que ser responsável por esse ato. E eu chamar um pouco a atenção com relação a isso, o seguinte: grupo paramilitar não é bom em lugar nenhum, na minha opinião. E não basta só não estar armado, porque o argumento às vezes é que não está armado. E o que mais me preocupa nesse tipo de coisa o caso foi denunciado pelo Ministério Público Federal e está sendo investigado nesse momento. Já bem, o que mais me preocupa é o seguinte: nós não temos preocupação do crescimento dos evangélicos, é um outro mito, como se nós estivéssemos preocupados com isso. Não, é um direito. Não é de pessoas se querem se converter, seguir um caminho. O que nós estamos preocupados é quando você tenta impor à sociedade, ao Estado, uma agenda religiosa.
Justamente Esse é sobre que é o esse perigo. assunto, Essa Ivanir, mistura, ela é muito perigosa. eu vou trazer mais um convidado para participar desse debate, é o Marcelo Chauhel, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. Marcelo, muito boa noite, obrigado pela disponibilidade em estar conosco nesse debate. Você não concorda, né, com o presidente da Câmara dos Deputados e diz que tem um outro ponto de vista a respeito das discussões que lá estão acontecendo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o seu ponto de vista a respeito das decisões brasileiras nesse sentido. Boa noite para você. Boa noite e agradeço aí pelo convite, uma saudação toda especial para os ouvintes do canal Futura. Eu acho que existem algumas coisas que antecedem muito essa proposta do presidente da Câmara, que não vejo com bons olhos. Acho que nós carecemos profundamente de políticas públicas consistentes, políticas públicas horizontais, que perpassem toda a administração pública e que realmente sejam políticas transformadoras dessa situação e dessa realidade que vivemos em relação à questão religiosa, que diz respeito aos cultos de matriz africana, que diz respeito aos muçulmanos, que diz respeito aos judeus, aos ciganos e assim por diante. As políticas ditas públicas no Brasil são políticas ainda muito estanques, muito reservadas a determinados cantos e lugares da administração e não tem esse caráter, não tem essa função transversal em relação à administração pública, capaz de ditar regras de convivência para toda a administração pública, capaz de fixar parâmetros de convivência, de solidariedade, de responsabilidade, de respeito para toda a administração pública. O exemplo deve vir de cima e, infelizmente, esse exemplo ainda não foi dado. E me parece que estabelecer outras e mais acirradas regras e condições de punição não resolverão o problema, isso não será uma solução. Isso, na verdade, me parece que é uma panaceia para tratar um assunto de muito maior gravidade e muito maior profundidade. Nesse sentido, qual é o posicionamento formal da OAB nessas discussões e a sua expectativa de desdobramentos possíveis dessas discussões nos próximos dias, nas próximas semanas? O que vai acontecer, Marcelo? A Ordem dos Advogados do Brasil acaba de realizar uma conferência internacional de direitos humanos em Belém, há cerca de 2 meses atrás, e essa conferência produziu uma carta, um documento que chancela a posição da Advocacia Nacional a respeito do tema, que é de absoluto respeito e de absoluto tratamento digno para todas as religiões e de um empenho efetivo do Estado brasileiro para que isso se consolide, para que isso se realize, se faça em toda a sociedade. E repito, na nossa opinião, isso só acontecerá se as políticas públicas de fato forem políticas publicizadas para toda a sociedade brasileira. E aí tem um aspecto interessante que eu gostaria de tocar, que diz respeito à questão da regulação da mídia, né? Infelizmente, a mídia concedida no Brasil, aí me refiro à mídia televisiva, à mídia de rádio, assim por diante, não vem merecendo o devido, não existe, aliás, um tratamento social, um acompanhamento social e um controle social da produção dessa mídia. E tem sido recorrentes, sabemos todos, a concessão de canais de TV, de canais de rádio, canais de televisão, de modo geral, para os mais diferentes grupos religiosos, de todos os matizes. E alguns deles usam e abusam desse direito de comunicação, incitando os ouvintes a posturas desrespeitosas, a posturas ofensivas, a posturas degradantes em relação a determinadas religiões. Se a discussão em torno da regulação da mídia no Brasil era um discurso ainda tímido em relação a alguns setores, me parece que esse comportamento dessas ditas religiões, ou enfim, ou determinadas, né, na medida em que se apossam de canais de rádio, canais de TV, torna mais do que necessário, também por esse viés, que discutamos profundamente meios e modos de controlarmos socialmente a mídia concedida, como acontece em outros países. Não estou falando de nada que represente uma intervenção nos interesses do capital, mas apenas de um controle social efetivo sobre aquilo que é produzido e distribuído para a nossa população, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de controle, como se fossem verdades puras, influenciando negativamente, influenciando
de uma maneira extremamente nefasta o comportamento social de vários grupos sociais. Marcelo, eu vou pedir para você continuar na linha com a gente, eu vou trazer essas suas reflexões aqui para o estúdio. Marcelo, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Vou te pedir a gentileza de continuar na linha conosco, eu vou trazer justamente essas suas reflexões aqui para o Ivanir e para o pastor. Temos mais perguntas também surgindo pelo Facebook, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Marcelo. facebook.com/Canal Futura Oficial, twitter.com, nosso perfil é o @canalfutura. Edenilson Nogueira, gostaria de saber do Ivanir o que a Bíblia Sagrada e os ensinamentos de Deus significa para ele. E também temos perguntas para o pastor, qual é o seu posicionamento a respeito da oratória do candomblé e da umbanda. Ivanir. Bom, primeiro ele faz uma pergunta muito interessante. Eu costumo dizer que a Bíblia é a experiência de um povo com Deus, né? Entre outros fatores que a Bíblia possa ter de representação para vários grupos sociais, né? Que é do povo hebreu e de um hebreu chamado Jesus, certo? Eu sou ligado ao culto dos iorubás, ao culto de Ifá. Então, o que me diz é o conjunto da sabedoria divina de Ifá, que é a palavra de Deus para nós, que é totalmente diferente. A Bíblia eu vou respeitar, aqueles que acreditam. Você nunca vai me ver rasgando Bíblia, nem dizendo que ela não tem valor nenhum, porque para vocês tem. Da mesma forma que nós pedimos que tenha respeito à nossa prática religiosa. É simples. O fato de não ser o livro que eu sigo, não quer dizer que ele não tem nenhum valor, eu não posso desqualificá-lo. Então, da mesma forma que eu peço, é que respeita as nossas formas, né, milenares, né, que os nossos ancestros nos ensinaram a seguir aquilo que o Criador nos colocou no nosso horizonte religioso. Pastor, mais perguntas aqui. A Dara, eu gostaria de saber a opinião dos participantes sobre a possibilidade de implantar o ensino religioso nas escolas do Brasil, as ciências das religiões. No Estado laico, pastor, como enfrentar um desafio como esse, que a gente estava falando aqui agora há pouco sobre a implementação de uma lei 10.639, mas com diferentes perfis de professores, estudantes, gestores. Como é que você interpreta uma pergunta como essa da Dara? Eu enfrento essa dificuldade, como reitor da faculdade, os nossos professores, por exemplo, eles assinam um documento chamado Liberdade de Cátedra. Isso significa que, muito embora a matéria tenha uma ementa e ela tenha de ser esgotada no decorrer do período estabelecido, o professor ele vai colorir aquela disciplina. Claro que não dá para fazer isso com matemática, por exemplo, mas dá para fazer isso com história, dá para fazer isso com outras áreas do saber, onde o professor, em sala de aula, ele acaba trazendo um pouco das suas cores para aquilo que ele está ensinando. Por exemplo... Em tese, a contextualização é livre para qualquer disciplina. Exatamente. Então, isso é impossível de se resolver, porque nós somos seres humanos, como a doutora falou agora há pouco. Então, o ensino religioso numa escola, por exemplo, onde funciona o ensino religioso. Se o professor for um cristão, ele vai pender para o cristianismo. Se o professor for candomblessista, ele vai pender para o candomblessismo. Mas não é dever do Ministério da Educação prover material didático que contemple essa lei, por exemplo? Não tem material didático que segure isso. Porque você vai ler o material didático, por exemplo, essa lei de 2002, que contempla o ensino da cultura africana, da capoeira, enfim, de todo o bojo da cultura africana, que tem de fazer parte do conteúdo programático do ensino fundamental e médio. Ok. O professor em sala de aula, ele vai dar o tom se aquilo vai virar para religião ou se vai virar apenas cultural. Então, essa situação não depende de um pano de fundo cristão evangélico, ou apenas católico, ou candomblessista, ou espírita. Isso não tem saída para isso. Eu sou da área do saber, eu não consigo resolver. Ivani, observa bem, eu acho que da mesma forma que você dá aula de mitologia grega, e todo mundo aprende mitologia grega, ou não aprende, né? Qual é o problema você falar de mitologia de orixás? De mitologia, se fosse o caso, não é da prática do culto de orixá, é diferente. Uma coisa é a prática do culto. Ninguém vai ensinar, nem que seja candomblessista, na escola, os alunos, a prática do culto. Diferente do que acontece hoje. Né? Você tem professores que, antes de começar a sua aula de geografia, lê um versículo da Bíblia e faz uma oração. Né? Na escola pública. Isso é muito claro hoje. Então, veja bem, no nosso caso, nós não temos essa preocupação. Porque mesmo que ele seja candomblessista e professor, ele não vai ensinar ninguém a fazer o rito. Essa é uma diferença. Né? É uma questão que você pode aprender a música, né, uma capoeira, com samba e tal. E observa, pastor, que esse conflito está muito mais além do que o ambiente da escola, está em vizinhos. Você tem hoje problema de um vizinho que coloca para ouvir um Zeca Pagodinho, o seu vizinho do lado coloca um gospel.
Se o cara aumenta um bocadinho, o outro aumenta um gosto mais ainda. Esse conflito está dado na sociedade. Porque o respeito à diversidade e o respeito ao outro, ele acaba não existindo. Então, eu acho que não há preocupação de achar que a lei da administração vai prevalecer no ensino da religião africana, porque não é disso que a lei fala. A lei não fala sobre da mesma forma como aprender mitologia grega, não faz ninguém a entrar na religião dos gregos. Deixa eu pegar a opinião também do Marcelo Schalhel. Marcelo, a gente está debatendo aqui justamente sobre a realidade em escolas, o Estado laico e a legislação brasileira, trazendo ali contextos desafiadores para os diferentes perfis de estudantes, alunos, professores, gestores. Como é que você interpreta a praticidade e a eficácia de se cumprir leis como essa em um país como o Brasil? Eu acho que este é um exemplo das dificuldades que nós temos entre aquilo que se legisla e aquilo que se pratica no Brasil, né? Esse é um exemplo mais do que cabal. O Congresso brasileiro, muitas vezes, está muito distante daquilo que efetivamente o povo anseia, o que o povo pratica. Essa lei tem propósitos absolutamente fundamentais, extremamente interessantes. Agora, não é praticada por quê? Não é praticada porque, na verdade, aquilo que eu dizia na minha primeira intervenção, não se transformou efetivamente numa política pública, numa política de Estado, né? E está perdida num emaranhado de outras regras que, se fossem aplicadas, poderiam nos trazer uma outra realidade. Por isso que eu acho que nós temos um papel absolutamente essencial, que é de fazer com que essas políticas públicas se tornem efetivas. As ações precisam vir do Estado. O Estado brasileiro tem que dar demonstrações cabais nessa direção. Não é possível conviver com uma situação dual em que prevalece a cultura do branco, prevalece a cultura eurocêntrica em detrimento de outras culturas, de outras religiões. Infelizmente, esta é a realidade com a qual nos deparamos e com a qual temos que nos embater diariamente. E, para tanto, é necessário que essas políticas, repito, vou dizer isso até cansar, tornem-se efetivas e, para tanto, é necessário que o Estado dê o exemplo. Vou citar aqui uma situação absolutamente de conhecimento público. No ano passado, uma determinada senhora foi arrastada por policiais aqui do Rio de Janeiro, uma senhora negra, uma viatura policial, e veio a falecer. Essas pessoas que procederam dessa forma tinham nas suas costas um conjunto enorme de autos de resistência, com morte de quase 60 pessoas, quase todas negras, e em nenhum momento as políticas públicas voltadas para esse segmento atingiu a corporação, a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Portanto, se essas políticas não forem transversais e aplicadas no dia a dia da administração pública, nós estaremos chovendo no molhado daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias. É preciso que isso seja efetivamente implementado e, para tanto, todos os grupos interessados e de boa fé devem se aplicar indiscutivelmente e cotidianamente na cobrança do Estado a esse tipo de postura, a uma postura diferente desta que vem sendo implementada até os dias de hoje. Marcelo Schalhel, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade em atender o nosso convite hoje. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Ivanir, pastor, suas considerações finais sobre este tema. Bom, eu quero dizer que nós vamos continuar insistindo no diálogo. Eu acho que o diálogo é muito importante, eu tenho dito publicamente, já fui até atacado por uma liderança por conta disso, que nós vamos continuar insistindo no diálogo, inclusive com as lideranças evangélicas sérias, que é uma maioria, que entenda que está se prestando um grande serviço à sociedade brasileira. E quero aproveitar e convidar a todos a estar conosco no dia 20 de setembro, na Caminhada pela Liberdade Religiosa. É feito para convidar o pastor a estar conosco e ver essa experiência de que juntos nós podemos mostrar que o país pode ser diferente, a sociedade pode ser diferente, cada um fica no seu quadrado, na sua fé, mas para a sociedade a gente pode dar a demonstração que o diálogo é possível. Pastor, suas considerações finais, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Ivanir. Eu termino minhas palavras insistindo que o cristianismo não incita à intolerância. Se você é cristão, leia bem a sua Bíblia e você vai perceber que a palavra de Jesus ali é amor. Se fosse para resumir o Novo Testamento numa palavra, a palavra é amor. Então, se você tem a experiência do seu líder te incitar à intolerância, procure uma igreja de verdade e vai servir a Deus de consciência pura. Ajude a divulgar essas coisas, porque eu sou a favor da exposição dessa situação.
procure a polícia, procure os órgãos competentes para que sejam castigados no rigor da lei. É um prazer participar aqui. Pastor César Cavalcante, reitor da Faculdade Teológica Bethesda de Campinas, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, sempre à disposição. Ivanir dos Santos, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Babalaô, muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e sempre estaremos possível aqui no Diálogo. A você de casa, você que está nos acompanhando pela TV ou pela internet, o meu agradecimento pela participação, pelos comentários, pelas perguntas. O Fala Debate fica por aqui e a gente volta na semana que vem, na terça-feira, ao vivo, às 9 da noite. Lembrando que o programa reprisa aos domingos, às 9 da noite e permanece para consulta no site do Futura, em futura.org.br. Boa noite e até a próxima, pessoal.